Fala, galera, tudo bem com vocês? Boa tarde. A gente está aqui hoje com mais um podcast Ágil nas Trincheiras, onde a gente convida profissionais da área, profissionais do ágil, que trabalham com ágil para dar um pouco de informação, para contar para vocês como que é. Esse podcast é semanal, toda terça-feira às 15 horas a gente está aqui. Não esquece de deixar seu like para motivar a equipe, se inscrever no YouTube e mandar para todo mundo que você acha que vai gostar do conteúdo. Hoje eu estou aqui com o Eurico, ele é consultor empresarial e gerente de projetos na Ideia. Fala aí, Eurico, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo jóia. Bacana. Não sei, vamos começar então? Bora. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua história, sobre o que você faz hoje em dia, como foi a sua carreira. Conta aí pro pessoal. Tá. Hoje eu sou consultor empresarial, atuo numa empresa de consultoria em diversos segmentos. Atualmente eu atuo muito com metodologia OKR e gestão ágil. Legal. E gestão de processos, sou especialista nisso também. Mas eu comecei a trabalhar com 16 anos como empacotador de um supermercado, e ao mesmo tempo eu tinha entrado no meu curso de processamento de dados, na época que ainda existiam cursos técnicos de segundo grau. Uhum. E isso abriu uma porta para mim no mercado, onde eu trabalhava, que permitiu ir trabalhar no antigo CPD, né, no Centro de Processamento de Dados, onde a gente fazia os cadastros dos produtos, mexia com os preços, né, estoque, esse tipo de informação. Aí depois eu fui crescendo, fiz faculdade de administração, com habilitação em marketing, fiz especialização em gestão empresarial, fiz diversas outras especializações, como planejamento de cursos em EAD, e trabalhei muito tempo numa empresa, numa indústria de software, desde a área de suporte até a parte de gerenciamento de projetos. Implementei um escritório de processos e projetos dentro dessa empresa, onde pude aplicar muita coisa do que eu vi na teoria, na graduação, nas especializações, né? Uhum. E depois de lá eu parti para essa área de consultoria. Eu entrei na Ideia Consultoria e lá comecei como consultor na área de processos, de BPM, e depois fui entrando dentro da área de gestão empresarial, planejamento estratégico, né, alguma coisinha de gestão de pessoas. Uhum. E hoje em dia você trabalha no Ideia, né? Isso. Atualmente na Ideia eu sou gerente de todos os projetos. Então todos os projetos sou eu que faço o gerenciamento. Uhum. E atuo como consultor em alguns projetos, né, nessa área de gestão e na área de processos. Entendi, que legal. E você falou que hoje em dia você usa muito OKR e gestão ágil, né? Em que momento que você buscou procurar gestão, aprender ágil? Como que foi? Como que o ágil entrou na sua vida? Quando eu estava trabalhando nessa empresa de desenvolvimento de software, a metodologia ágil era uma coisa muito enraizada lá dentro, né? Então, eu fui aprendendo com os próprios colegas e depois com algumas especializações, né? E para montar essa estrutura de escritório de processos e projetos lá dentro, a gente utilizou muito a metodologia ágil ali, né? Então, a empresa passou por certificação, uma certificação nacional chamada MPS-BR, e isso tudo a gente fez gerenciando os projetos com metodologia ágil, né? Baseado principalmente no Scrum. Então, ali que eu fui pegando esse gosto, depois eu fui estudando e continuo estudando, né, cada vez mais para aplicar isso. Pode falar. E hoje, dentro da consultoria, os projetos, né, eu gerencio também através do Scrum. Então, a diferença é que a gente, um projeto de consultoria, não consegue fazer aquela reunião diária, Sim. Mas ela tem alguns acompanhamentos, alguns pontos para a gente poder fazer esse controle, e semanalmente a gente faz a nossa reunião para avaliar o que aconteceu na semana anterior, como os projetos estão caminhando e dar os direcionamentos necessários. Então, a gente pega essa metodologia Scrum, que é rica, pega aqueles pontos principais e aplica dentro da realidade do que a empresa precisa, né? E dentro dos projetos, dentro dos clientes assim, em si, também a gente faz mais ou menos isso. Que legal, é muito bom ver isso, você vê na prática mesmo, aplicando ali as melhores partes.
vendo que realmente precisa, o que realmente dá certo de usar, né? Ah, não tem como fazer daily, mas dá para fazer as outras partes do Scrum, né? Sim. A gente não pode deixar muito engessado, porque cada empresa É. tem a sua realidade, né? Então, no escritório de advogados que eu atendi, por exemplo, implantamos a reunião diária, a reunião de fechamento, a de planejamento não era necessária, porque no briefing da demanda que o advogado responsável, gerente, vamos falar assim, passava para os seus liderados, ele já fazia todo esse detalhamento. Então, a reunião de planejamento lá não era necessária, mas ele fazia de acompanhamento diário e fazia essa de fechamento. Fazia não, né? Espero que ele ainda faça. Que ainda faça, né? Hoje, né? O projeto a gente encerrou, mas o trabalho eu acredito que eles continuam fazendo lá dentro, né? Isso trouxe grandes resultados, né? Nesse caso, por exemplo, reduziu o volume de horas extras dele lá bem significativamente, né? Legal. E assim, vocês aplicam, você presta consultoria para, você falou que para coisa de advogado, vocês prestam consultoria para vários tipos de empresa? Várias Sim, áreas? sim. A ideia consultoria em si, ela é especialista em gestão de resultados. Então a gente abrange vários segmentos, né? Agronegócio, empresas do meio de autopeças, por exemplo, distribuidoras, agências de marketing, a gente já atendeu também, empresas de serviço de limpeza, por exemplo. Então, são vários segmentos que a gente consegue atuar. E, especificamente, utilizando metodologia ágil, você consegue entrar em praticamente todas, né? Nossa, que legal. Então vocês acabam usando o ágil em vários tipos de segmentos. Sim, vários tipos de segmentos. Essa mesma princípio do Scrum, de você Uhum. ter essas reuniões mais rápidas, né, o Daily Scrum, a gente coloca muito em empresas para organizar, às vezes, as áreas, né? E aí, até voltando um pouquinho, eu no passado sentia muita dificuldade quando eu era liderado em expor aquilo que eu fazia. Ia para uma reunião, às vezes a primeira pessoa que falava já tinha uma dificuldade, e aquela dificuldade ia sendo tratada ali na reunião, acabava o tempo da reunião, levantava todo mundo e eu não falava o que eu tinha feito. Então isso me frustrava muito também. Aí, eu conseguindo aplicar isso nas empresas onde eu atuei, onde estou atuando hoje, eu consigo ver a evolução das pessoas, a maturidade gerencial delas muda. Elas conseguem ver que elas não têm que resolver na hora aquele problema. Dá ouvidos para todos, entende, às vezes aquela dificuldade, aquele problema, uma outra pessoa sabe como resolver e na própria reunião já fala como resolver. Então, essa organização que o Scrum permite de você pontuar as reuniões e fazer ela como a própria, né, o pessoal fala de fazer em pé, rapidinho, Sim. é o que a gente prega e leva para as empresas. Então, essa mesma estrutura que eu apliquei no escritório de advocacia, eu apliquei numa empresa que faz álbuns de formatura no setor de cobrança. Gente, que legal. Toda semana a gerente fazia a distribuição das carteiras de cobrança daquela semana e todo dia ela fazia a reunião diária para acompanhar como estava e aquilo que tinha dificuldade ela já podia acionar a alçada superior e etc. para resolver, né? Então, e também traz ganhos. Então tem vários outros casos que a gente implementa essa estrutura mais enxuta do Scrum, Uhum. principalmente focada nessas reuniões, mas que faz a empresa funcionar, dá vazão nos problemas, dá vazão naquilo que acontece de bom também, né? A gente não pode Traz só olhar resultado, os né? problemas, exato. Então, isso tudo ajuda muito. E você falou que quando você estava na outra empresa, você se sentia um pouco frustrado por não conseguir. Não tem aquela coisa que você conseguir, às vezes, se colocar, né? Falar o que você fez, o que você precisa resolver, o que você está precisando que aconteça. E assim, antes de conhecer o ágil, antes de trabalhar com o ágil, você tinha outras coisas que te incomodavam, que você vê que fala que assim, hoje em dia é completamente diferente? Sim, tem algumas, né? A própria metodologia do OKR permite que você cresça nesse patamar, né? Que você tira da cabeça só do dono ou do diretor as informações e permite que as equipes desenvolvam isso, né? Então, eu sentia muita dificuldade, que o diretor chegava e cobrava determinada coisa de mim, mas eu não tinha um tempo, por exemplo, para fazer um planejamento ou
para pensar numa forma diferente de executar, né? Sim. Era meio que engole e faz do jeito que dá para fazer, resolve, entrega e tá tudo certo. E te dá o prazo ali, você que se vire, né? Isso quando o prazo que vinha já não vinha vencido, né? Já não vinha para ontem, famoso. Então assim, isso incomodava, e eu desde pequeno sempre fui muito metódico, organizado, então tudo que tem metodologia, que tem uma certa estrutura, eu absorvo fácil e consigo aplicar. Sim. Aí eu fui estudando e aos poucos eu fui convencendo, então a partir do momento que eu consegui crescer um pouco de nível, sair do nível bem operacional e partir para um pouquinho mais tático, eu já consegui implementar algumas coisas. E quando eu fazia uma reunião com a diretoria, baseada no Scrum, por exemplo, olhando para um painel de Kanban, para mostrar o que eu estava executando, foi abrindo a cabeça das pessoas para, isso também deve funcionar em outras áreas. Como que a gente faz isso? Como que a gente implementa isso lá? E o simples fato também de colocar indicadores, né? O que muitas vezes as empresas não trabalham com alguns indicadores, deixa a empresa muito solta. Então, conforme você vai estruturando os indicadores e faz a reunião para olhar os resultados, esses números, a empresa vai mudar e as pessoas vão acabar mudando, porque elas passam a ter uma maior responsabilidade por ter que entregar alguma coisa, né? Sim, eu acho que um ponto importante aí que você falou até dos indicadores é assim, ter os indicadores, mas olhar, né? Fazer reunião, olhar, ver onde que pode melhorar, porque tem muita empresa que tem um monte de indicador, que tem um monte ali de coisa que você tem que entregar, que você tem que estar olhando sempre, mas ninguém olha se aquilo tá indo bem, se não tá indo, se tem ponto pra melhorar, se não tem, só tá ali, né? Pra falar que tem. Ou tem um indicador e não tem uma meta para aquele indicador também, né? Aí o indicador não serve para nada. Acompanha um nada, né? Então, assim, no começo, quando você começa a trabalhar com indicador, normalmente as pessoas listam 20, 30 indicadores para uma área, né? Aí você começa a apresentar o resultado, ela começa a ver que não tem necessidade de olhar tudo aquilo. Ela pode ser um pouquinho mais macro, olhar 5, 6 principais, e se algum daqueles não atingir a meta ou tiver alguma sinalização de que não está funcionando bem, aí você destrincha aquilo para chegar nos outros números e entender. Então, esse trabalho todo a gente faz também dentro da consultoria, de definir junto com a diretoria, com as equipes, quais indicadores realmente servem, quais não servem. E não quer dizer que porque a consultoria definiu que aquilo funciona perfeito, né? Pode ser que depois de 1, 2 meses você vê que aquele indicador não faz mais sentido, você retira aquilo de pauta e começa a olhar uma outra coisa, né? É por isso que eu gosto muito do OKR. O OKR te dá essa flexibilidade mais rápida, né? Sim. Como você trabalha direto com a equipe, se aquilo que você está prevendo de resultado, você já vê que não está acontecendo de uma semana para outra, por exemplo, você já pode tomar alguma ação para mudar aquilo, ou se necessário, mudar até a sua meta. O seu objetivo. Para trabalhar aquele novo objetivo, aquele novo resultado, e assim forçar, dependendo da situação, que eu já passei por isso, forçar a mudança do OKR estratégico lá da diretoria, né? Faz sentido. O OKR também ajuda muito nisso, né? De não ter várias coisas, olhar para várias coisas, estar sempre ali contando várias coisas, analisando vários dados, ele te dá um foco, né? Você fica ali analisando 500 indicadores e não foca, né? Acaba que às vezes não tem um resultado, tem só um indicador. Só vai te indicar alguma coisa, uma situação. E a grande maioria dos indicadores são indicadores de fim. Você vai olhar para aquilo, não tem mais como se recuperar. Pronto, já era. Já era. O OKR, dentro dessa metodologia toda, dessa ferramenta, você consegue, se você tiver, né, a rotina de semanalmente olhar para aqueles números, já de redirecionar e recuperar determinado número que não veio, né? Você não precisa esperar o fim do ciclo para ver aquilo. Você já está ali sempre acompanhando, né? Alinhar isso com as reuniões do Scrum, então, fazer uma retro olhando o OKR é perfeito, né? Perfeito. Eu gosto muito. Quando eu faço os workshops nas empresas para explicar o OKR, eu coloco um desenho de uma pirâmide, onde lá em cima está a visão e a missão da empresa. Depois, no segundo nível, ali está o planejamento estratégico da diretoria, os OKRs estratégicos, depois os táticos, e na base da pirâmide eu venho com Scrum, Kanban, plano de ação, né, o 5W2H, que é o que vai fazer acontecer aqueles resultados. Então, mas esse desenho também, né, só ter o objetivo. Não adianta, o meu resultado é vender 20
20 unidades desse automóvel X. Tá. Mas o que você vai fazer para Como vender você vai 20? fazer isso, né? Como você vai cuidar do plano bem cuidado para chegar até lá, né? Para chegar lá, exato. Isso é uma coisa Como que que a gente você vai sempre me fala. mostrar? E como você vai me mostrar semanalmente ou quinzenalmente, mensalmente, que você está chegando lá? É só com unidades vendidas? Você pode ter Exatamente. essas unidades vendidas a qualquer custo? Não. Né, eu tenho que ter uma margem mínima. Ah, mas eu tenho uma estrutura na empresa que tem uma tabela de preço que não deixa eu vender fora da margem que eu espero. Ponto. Eu não preciso ter um resultado em paralelo para olhar a margem. Né, se eu tenho uma Sim. tabela que vai me garantir isso. Aí, lógico que também a gente pode entrar com um processo para entender a estrutura, para saber se essa margem realmente acontece, não acontece, ou acelerar algum resultado através do processo. Né? Sim. E conta pra mim uma coisa, como que você conheceu a Mindmaster? Como que Conheci, aconteceu esse encontro? foi num momento bacana. Eu estava pesquisando algumas coisas de OKR e apareceu para mim aquela aula que o Denison faz de que Scrum e Kanban não são suficientes. Sim. Eu estava com o meu filho na escola de natação, no horário que ia ter a aula. Enquanto ele fazia natação, eu assistia a aula pelo celular, lá na sala de espera da natação. E falei, nossa, fiquei encantado. Eu já tinha feito lido algumas coisas, mas não tinha entendido aonde o OKR chegava dentro de uma empresa, ou até no pessoal, né? Uhum. Aí, a partir daquilo, eu aproveitei a oferta da aula, comprei o curso, fiz o curso ali, e, assim, aí foi só crescendo. Aí fui apliquei algumas coisas pessoais primeiro, dentro de casa, depois eu fui aplicando em pequenos projetos, e hoje já estou aplicando em vários aí, e dentro da própria ideia ali, a gente está vendendo esse serviço agora de OKR lá dentro de planejamento. Até porque com esse mundo agora, né, VUCA, com pandemia, tudo mais, Bagunça. aquele planejamento estratégico mais tradicional, se ele não for muito bem acompanhado, ele vai falhar. Então, se você atrelar o OKR, ele vai ficar muito mais simples e mais rápido de você acompanhar e mudar o direcionamento se for preciso, né? Sim, realmente. E o que fez você ter confiança na Mindmaster e falar, não, vou estudar o KR aqui mesmo? Eu gostei da forma que o Denison apresentou. Eu achei que foi muito simples e muito fácil de entender. Uhum. Tanto que muito do que eu coloco nos workshops que eu aplico hoje, eu uso falas e até textos, às vezes, que o Denison usou lá no treinamento de OKR. Por quê? Uhum. Ficou numa linguagem que facilitou o entendimento. Então, eu apresentei para minha esposa, por exemplo, como que é a estrutura, ela entendeu simplesmente, e ela não é da área, ela trabalha em outros fins, assim, e ela entendeu, tanto que a gente criou uma coisa pessoal para nós, de um projeto que a gente tem, e está funcionando. Então, a didática de apresentação do conteúdo, dessa estrutura, foi muito bacana. Desde a história, de como surgiu, até porque muito, quando você pesquisa, você acha que o OKR, quem fundou foi o Google, quem criou foi o Google, É verdade. Google. Então você começa a entender. Eu era um dos que lia e entendi, cheguei a falar entre amigos que era o Google. Não, o OKR foi o Google. Foi o Google que fez. Foi o Google que fez lá, é um negócio da cabeça deles lá e Foi funcionou muito bem. disseminado lá, né? Mas aí não, né? Toda a formação do curso na Mindmaster é apresentado lá no início, né? Quem que foi o Andy Grove, como que ele fez, de onde que ele olhou, onde ele se inspirou, né? Porque que ele não foi ele que batizou, foi batizado no Google, mas aí você vai aí você vai entender vendo a história toda ali por trás, né? Isso. E o fato de a Mindmaster ser especialista, né? Essa é uma das referências aí em metodologias ágeis. E dentro do curso a gente poder ver que o Scrum e o Kanban, por exemplo, vão estar atrelados a isso, vão dar essa sustentação, abriu mais ainda a minha cabeça. Eu falei, opa, eu já conheço o Scrum, já conheço o Kanban, aplico isso, se eu vier com essa outra metodologia e fizer um pacote, vamos falar assim, as empresas onde eu atuo vão ter um crescimento muito mais rápido e muito mais focado na direção certa do que precisa ser feito, né? Realmente. Os três ali, o OKR, o Scrum, eles andam muito bem conjunto, né? A gente usa isso também lá no Mindmaster, OKR, Scrum, Kanban lá dentro. E, cara, realmente muito
muito bom eles andando juntos. E, assim, de todos esses projetos, ele começou aplicando o KR em casa, agora aplica em vários projetos, né? Vários tipos de empresa diferentes. E de todos esses projetos, Isso vários de aplicar em segmentos, vários segmentos é acho que é mais bacana. legal, né? A gente aprende muito também com as empresas, né? Porque cada empresa tem uma realidade. Às vezes são empresas do mesmo segmento, mas a realidade é totalmente diferente. A cabeça das pessoas, a maturidade das pessoas que estão ali na liderança são outras. Aí você tem que compor OKR diferente. Não dá para pegar um pacote de OKR e falar, Duda, tá aqui, aplica aí, faz esses resultados acontecerem que a tua empresa cresce. Não dá. Né? Não tem como. Tem que extrair da equipe, tem que extrair da empresa o que ela quer, né? Para onde ela quer crescer, como ela quer crescer e como ela pode crescer. Não adianta também você querer, né? Em outras palavras, dar um passo maior do que as pernas podem, vai cair. Então não tem jeito. Então eu gosto muito. E uma coisa que eu falo muito para eles é assim: o OKR, se você não souber estruturar, ele vira um castelinho de cartas, né? Qualquer carta que não funcionar, você vai derrubar o castelo. Então tem que tomar um cuidado e não cascatear, às vezes, alguns resultados, por exemplo, do estratégico, um resultado estratégico virar um objetivo do tático, porque se não acontecer, cai tudo, nada vai acontecer. Aí a frustração, o sentimento de toda a empresa vai lá embaixo. E o OKR, uma das coisas que eu gostei muito também, é você trabalhar a questão do sentimento, né? De você perguntar se aquele se o líder está confiante que aquele resultado vai acontecer. Sim. Porque e a participação também, né, do time. Porque se ele que definiu aquele resultado, ele está fazendo ações, projetos, né, iniciativas para entregar aquele resultado, e ele não está confiante que ele vai trazer aquele resultado, imagina a equipe dele. Exatamente. Não vai estar confiante. Então, esse fato de trabalhar esse lado também com as pessoas é muito bom. E a gente percebe muito o crescimento das empresas que a gente estava lá no primeiro ciclo de OKR, que tiveram muita dificuldade para definir, para que chegam agora no terceiro ciclo, que o negócio já está mais redondinho. Já lida bem, já está natural, né? Aí eles já estão começando a ousar mais também, né? Não, meu histórico é vender 20 unidades, mas eu vou colocar 25 aqui, porque eu vou fazer mais esse trimestre. Eu vou dar um jeito de fazer mais, porque eu vou mudar uma ação de marketing, eu vou mudar alguma coisa. A confiança, porque os outros 2 ciclos, eles foram entendendo e foram vendo que as ações têm que gerar resultado, não são ações soltas, eles vão começando a ficarem mais ousados naquilo. E o resultado da empresa aumenta. E começa a levar mais a sério também, né? Começa a estar sempre acompanhando os KRs. Gente, só fazer uma pausa aqui, para quem não sabe o que é o OKR, para quem nunca ouviu falar, o OKR é um método para você definir metas e objetivos. Em resumo, o OKR significa Objectives and Key Results, e a tradução é Objetivos e Resultados Chaves. Então, no caso, você vai estabelecer um objetivo e alguns resultados chaves para você chegar naquele objetivo. Assim, só para quem não conhece, é mais ou menos bem básico, é isso. Como o próprio Denison diz, né? O objetivo eu tenho que responder, né? Para onde eu quero ir. E os resultados tem que dizer como que eu meço, como que eu vou lá. Então não adianta eu ter um objetivo muito estrondoso, muito extraordinário, sendo que os meus resultados são muito ralos. Os meus resultados não vão dizer que eu estou atingindo aquele meu objetivo, né? Tem que estar alinhado, né? Isso. E de todas, isso que eu queria te perguntar, você até começou a falar, de todas essas empresas que você já implantou aí, que você já viu implantar ágil, todos esses segmentos, onde que você mais teve dificuldade, ou em que ponto que você mais teve, assim, que você fala, não, isso aqui foi um desafio realmente para implantar? Alguma história, algum caso? O maior desafio sempre é a cultura. É você conseguir mudar uma cultura da empresa, e às vezes mudar em um ciclo de 3 meses, ou 3 ciclos de 3 meses, é muito complicado. E muito se confunde resultado com indicador. Quando você começa a montar os KRs, os resultados chaves, muitos começam a pensar, não, isso aqui eu já tenho um indicador, eu vou colocar esse indicador aqui. Não é necessariamente um indicador lá dentro do resultado, né? Na verdade, eu começo a fazer algumas perguntas para mudar a forma de pensar das pessoas, para ir mudando essa cultura e tentando fortalecer mais o resultado que vai entregar. Então, muitas vezes também, as pessoas não conseguem pensar em resultado, elas pensam só em ações. Aí você vai olhar, ela lista lá 10 ações,
Só que Várias 5 tarefas. várias tarefas. Dessas 10, por exemplo, 5 vão de encontro ao objetivo, algum objetivo. As outras 5 não vão, estão muito soltas. Ou são aquelas tarefas normalmente de rotina do dia a dia. Uhum. Que nem sempre uma tarefa de rotina, ela agrega um resultado. Só que ela é fundamental para que o resultado aconteça, sem dúvida. Mas até onde eu vou incorporar um resultado de uma rotina dentro de um KR? Então, esse trabalho, essa questão da cultura, de abrir um pouco a cabeça, de que a diretoria vai definir uma parte pequena dos objetivos e dos resultados, para a equipe montar uma parte maior, né, aquilo dos 60-40, né, 40 Sim. diretoria, 60 da equipe, é complicado. Muitos diretores querem ter a centralização de todo o planejamento na mão, ou Tá a equipe acostumado, né? ou então a equipe ainda não é madura, né, ou a diretoria não acredita que a equipe é madura o suficiente para entregar isso na mão deles. Às vezes a empresa não quer confiar para ver a equipe crescendo ao longo dos ciclos, né, que é um negócio pronto muito rápido. Sim. Então essa mudança toda é um pouquinho mais complicada. Por isso que eu falo, não dá para pegar um pacote de OKR que funciona numa empresa e aplicar na outra. Né, tem muitas variáveis, mas sem dúvida, o que mais me dá assim, um pouco de dificuldade na implementação é a cultura, é mudar a cultura da empresa e abrir a cabeça das pessoas a olharem para resultados, não para um simples indicador ou para uma tarefa. Sim. Deve ser muito difícil, né? Tipo, você pegar líderes e chefes que estavam acostumados a simplesmente definir aquilo sem consultar ninguém, e vai ser isso que vocês vão ter que entregar e pronto. E parar e falar, nossa, agora eu vou ser responsável só por 40% dos objetivos. Aí ele tem que entender, tem que fazer ele entender, né, que aqueles 40% tem que ser os 40%, né? Sim. Não é qualquer 40% do planejamento todo. Então, isso complica muito. Mas eu gosto de trabalhar muito assim, ó. 2 OKRs estratégicos, um focado em vendas, faturamento, nesse sentido, e um em financeiro, por exemplo. Então, um lado, eu pego o know-how da empresa em vendas, o que ela entrega para o cliente, e no outro eu pego aquilo que garante que essa venda não aconteça de qualquer jeito. Então, a gente vai definir um OKR olhando para os resultados de EBITDA, para os resultados de margem, para os resultados de lucro, né, alguma coisa nesse sentido, e o outro de venda para a empresa crescer. É lógico, no meio disso a gente pode colocar diversos outros resultados, conforme o perfil da empresa e para onde ela quer. Sim. Nos táticos, eu gosto de trabalhar também 2 ou 3 objetivos com 2, 3 resultados para cada um ali. E sempre que alguém me sugere um resultado de aumentar o faturamento em 20%, por exemplo, eu automaticamente pergunto qual que vai ser o resultado que vai garantir que aquele 20% não aconteça de qualquer jeito. Sim. Porque eu posso fazer 1 milhão de faturamento com uma margem negativa ou zero, ou fazer 800 com uma margem de 20%, que é muito melhor do que vender 1 milhão, por exemplo. Exatamente. Né? Então essas contas a gente tem que abrir um pouco a cabeça, às vezes, dos empresários, dos diretores, das equipes, para ela enxergar que não é só um número, ela tem que entender o que está por trás daquilo tudo, né? Então, antes da consultoria prática, rola ali uma consultoria de mindset, né? Uma mudança ali, uma chacoalhada, né? Isso, até inclusive, né? Em algumas até a gente aplica um workshop de mindset, baseado no livro da Carol lá, para que as pessoas comecem já a abrir a cabeça desde o lançamento do projeto, né? Desde a reunião inaugural do projeto a gente começa já a pensar nisso, você vai ter que pensar diferente. As empresas que nunca fizeram nenhum tipo de planejamento estratégico, normalmente é mais fácil, porque você direciona em cima do OKR, ela não fica linkando, não, mas isso aqui no BSC era assim, aqui pro OKR eu tenho que trazer assado, isso aqui na metodologia Y era de um jeito, aqui eu tenho que trazer cozido, né? Fica tendo esse atrito de metodologias, né, quando na verdade a gente pode fazer um combo aí de tudo, pegar a melhor de cada uma e ter um pacote melhor, né. Exatamente. E assim, eu perguntei para você dos desafios, no geral, assim, você já deve ter visto muito resultado diferente, de muita área diferente, mas o que você acha, o que você viu, assim, que é um ponto chave de bom, né, que as metodologias ágeis trazem para a parte de empresa? O que eu mais gosto é que ela não deixa a empresa naquela monotonia.
se o Scrum, por exemplo, estiver lá funcionando, o Kanban estiver funcionando, ou o próprio OKR, a empresa vai ter que se mexer para apresentar algum resultado. Sim. Né? Nem que seja só na reunião do Scrum, mas vai ter que apresentar um resultado. Porque muitas empresas, principalmente aquelas que começaram em nível mais familiar, elas tendem a deixar essa parte de gestão muito solta, né? Por quê? Porque ele olha só se tem dinheiro na conta, não olha toda a estrutura. Então, a mudança que essas metodologias ágeis trazem para dentro das empresas, ou agregam dentro das empresas, é fantástica. Mas a mudança que eu mais percebo é a aceleração de alguns resultados. Ou a consciência, né? Um outro é a consciência das pessoas, que ela tem que pensar antes de sair fazendo. Né? Sim. Até o diretor nosso da ideia, ele costumava dar um exemplo assim, né? Eu tenho 10 horas para derrubar uma árvore. Eu tenho que passar 8 horas afiando o machado. As 2 horas que eu for bater com o machado na árvore serem fáceis. Então, sim, hoje pode ser que não seja mais ou menos nessa mesma proporção de tempo para você fazer planejamento. Tem que ser um planejamento mais rápido. Mas se você não planejar e simplesmente sair fazendo, você vai ter resultado? Vai. Mas até onde esse resultado não podia ter sido melhor? Né? Ou você está olhando todos os resultados que você devia olhar? Às vezes eu estou olhando que eu cresci em faturamento. Mas e a minha margem? Ela acompanhou ou ela caiu? Então, um exemplo recente, numa indústria que a gente atende, eles saíram de um resultado macro de OKR de 9% no primeiro ciclo de 3 meses para 100% no segundo ciclo. Nossa. Porque a mudança, o final do ciclo, quando foi mudar, replanejar o ciclo, as pessoas estavam mais maduras, elas começaram a enxergar que aquilo que elas tinham colocado no primeiro, ou estava muito tópico, ou estava muito ralo. Tava muito sentido, simples, né? Aí já começou a se pensar diferente. Numa outra, estava se pensando muito em projetos, porque tinha uma área da empresa, por exemplo, ainda não estava totalmente formada, então precisava definir processo, definir procedimento. Então, eu usei o OKR, mesmo contra algumas eu usei ele para medir o resultado do projeto, se o projeto estava indo ou não dentro das métricas. Então, dentro de um primeiro mês, aquele projeto tinha que atingir 50%. Atingiu? Não atingiu? Por que não atingiu? Quais ações não funcionaram? Quais tarefas não funcionaram? Mas ao final do ciclo, a área estava funcionando. Aí, para o próximo ciclo, a área continuou pensando em projeto. Falei, não, agora acabou o café com leite. Vocês não são mais café com leite, vocês já implantaram, agora a gente tem que pensar em resultado. Que resultado, tal ação, tal tarefa está te trazendo? Me traz esse resultado. Então é isso que a gente tem que colocar no seu OKR. E esse resultado, leva a empresa para o objetivo dela? Leva a empresa, então vai associando. Que legal. Nossa, muito legal ver esses resultados, assim, né? Tipo, de um trimestre para o outro, você implantou ali, já mudou muito a cultura, o jeito das pessoas lidarem. Que legal. E uma coisa que você falou também. O ambiente da empresa, você não tem ideia como mudou. Eu imagino. Deve estar mais leve, né? Muito mais leve, muito mais leve. E agora eles estão começando a fase de falar não, que isso é o mais difícil, né? Quando alguém chega e pede alguma coisa, fala, opa, não, que isso aqui não está na minha fila, deixa eu colocar na fila aqui, faz sentido, isso vai me levar para o meu resultado, vai levar a empresa para o resultado, está aqui na minha fila, eu vou planejar para colocar ela aqui para trabalhar. Sim. Ou não, isso não me leva para nada, por que eu preciso fazer isso aqui? Começar a falar não e questionar o porquê que precisa ser feito, né? Não simplesmente engolir e sair fazendo, como eu tinha falado mais atrás aqui na nossa conversa. Além de começar a fazer um monte de coisa que não faz sentido, que você não sabe o que está acontecendo, e vai atropelando uma tarefa em cima da outra, e você já perdeu o foco ali de várias coisas. 2, 3 pessoas fazendo a mesma tarefa. Nossa, exatamente. O diretor pede pro gerente, o gerente pede pro Eurico, que é o cara que tem que fazer. Mas aí o diretor não aguentou esperar, pediu pra Duda também fazer. Aí então a gente entrega a mesma tarefa. E o pior é que quando entrega resultado diferente, né? E aí? Realmente. Desse jeito. E pra tua vida pessoal, o que o Ágil trouxe de bom? Olha, quando eu comecei lá atrás com Scrum, Kanban, eu comecei a mudar um pouco a forma de eu trabalhar, né? Aí eu atrelei isso também com aquelas outras metodologias de gestão de tempo, né? GTD e por aí vai. Uhum. Aí eu comecei a mudar um pouco. Então, hoje eu consigo trabalhar num horário mais controlado, sem ficar fazendo hora extra, vamos falar assim,
e eu consigo entregar mais resultado, porque eu consigo focar mais e entender mais. Então, por exemplo, os projetos da Ideia Consultoria têm um escopo e um objetivo definido. Eu estou trabalhando no projeto como consultor, eu estou sempre de olho no escopo e no objetivo. Se o cliente tende a puxar para algum lado, a gente sempre tenta voltar para o escopo e para o objetivo e relembra ele daquele ponto. Então, não entro mais num trabalho que eu não vejo o início, meio e fim. Né? Então, para mim, isso fica mais claro. E você usa também projetos pessoais, né? Uso. Eu estou construindo uma casa e o meu empreiteiro está sofrendo comigo porque eu cobro ele em cima de ágil. Em cima de Scrum, em cima de Kanban. Até ele fez ele fez um workshop comigo para entender um pouquinho mais, de tanto que eu cobrava ele, porque eu cobro em cima, né? Eu sei que tem N variáveis que pode acontecer, como clima, etc. Aí tem toda, né, a metodologia da gestão de risco para cuidar disso, mas para mim é muito mais fácil olhar, por exemplo, as etapas, olhar as tarefas que ele vai fazer naquela etapa. Então, eu meio que sistematizei isso na minha vida e tento aplicar isso em quase tudo. Usando ágil para monitorar uma construção civil. Olha só que, que doideira. Que ainda querendo ou não, se funciona na construção civil, gente, que é assim, uma que tem um método de gestão tradicional super forte, né? De coisa um depois do outro. A gente está atuando com OKR também em empresas de construção civil. Que legal! Empresas grandes que constroem grandes empreendimentos, apartamentos, etc. E a gente está trabalhando com OKR dentro de duas grandes construtoras nesse sentido. Que legal. E o que você diria para alguém que quer começar a estudar ágil agora, ainda não conhece, ainda não se familiarizou? Por onde que você acha que as pessoas deveriam começar a estudar, ou ler? Alguma dica? Eu acho assim, talvez a primeira coisa é começar a dar um passinho atrás e começar pelo menos a entender no que é um plano de ação, o que é um 5W2H, porque a partir do momento que você entende que você tem que ter prazo para executar aquelas suas tarefas, né, e depois você vai crescendo dentro de Kanban para você poder trabalhar essas ações dentro das fases que você prevê, né? Sim. Dentro do esforço que você consegue para determinada fase ou período. Depois eu iria para o Scrum. Eu começaria nesse sentido, né? 5W2H, o plano de ação, depois um Kanban para eu segmentar como que essas ações vão trabalhar, e depois o Scrum, que é para eu olhar e gerenciar como isso tudo está funcionando. Uhum. Isso dentro dessa estrutura básica. E o OKR, eu acho que ele vem meio que por fora disso tudo, e usa isso tudo para fazer funcionar, vamos falar assim, né? Pode ser usado isso tudo para fazer funcionar. Ele é uma base ali, né? É igual a pirâmide que eu falei, né? A pirâmide, para mim, a base é o plano de ação, o Scrum e o Kanban. Depois eu coloco o OKR dali para cima para chegar lá na missão e visão da empresa, né? Então, para chegar até os objetivos, você precisa estar ali, né? Cuidando do seu plano, fazendo o seu acompanhamento. É isso mesmo. Eu acho que ler alguns artigos sobre isso de sites, né, especialistas, né, como a MindMaster, aquela Scrum.org, que cuida como um todo, né? Sim. Eu acho que começar por aí. Depois a gente vai pensar nos livros, né, nas bíblias, né, igual o PMI, que tem Scrum lá dentro, que cuida, né, de toda a estrutura ali de gerenciamento de projetos. Eu particularmente, eu sempre começo assim, né, em passos menores, mas que eu já consiga entender aquilo e aplicar. Então, por exemplo, plano de ação, se você entender e já começar a aplicar aquilo na sua vida pessoal ou dentro da sua empresa, você já vai ver que você tem ganhos. Aí você sobe um degrau, vamos para o Kanban. Agora eu quero ver isso daqui de uma forma estruturada, né, fases que isso está acontecendo. Isso, esforço e tal. Depois eu falo, peraí, agora eu preciso começar a gerenciar porque esse caminhãozinho, a hora tá ficando lento ou tá ficando muito rápido, né? A carga tá muito pesada ou muito leve. Aí eu vou olhar pro Scrum para entender como que o Scrum me ajuda a gerenciar, a cuidar disso tudo, né? Sim. E o OKR,
onde eu vou definir os meus objetivos ali. Eu posso colocar meu objetivo de vida, ou, por exemplo, no meu caso aqui, né, eu tenho o objetivo da minha família, os resultados da família, aí eu, pessoalmente, tenho os meus resultados, os meus objetivos, o meu OKR, vamos falar assim, minha Que esposa legal. tem o dela, né, e eu tô começando a colocar nos meus filhos os deles também. Que legal, os OKR na família também. Sim, sim. Que E legal. eu fiz formação de coach, né? Uhum. Então, dentro de toda a estrutura do coaching, se você fizer um paralelo, muitas coisas você leva para o lado do OKR, que é você ter um objetivo de vida e você traçar como que você vai chegar lá, né? Passo a Sim. passo, e sempre querendo mais, né? Sempre levando a régua, né? A pergunta que todo coach gosta de fazer é: o que mais? O que E mais? aí? O que mais? O que mais que você vai fazer? Tá, e depois? Então, isso tudo você leva para o OKR também e consegue fazer com que as pessoas, com que essa estrutura acabe entregando mais resultados. Né? Nossa, que legal, realmente. Isso da família é muito legal. Acho muito legal quando as pessoas usam ágil. Às vezes a gente faz entrevista com o pessoal, faço um Kanban aqui da faxina da casa da semana. Eu faço um Kanban aqui do dever de casa dos meus filhos. É legal. E funciona, gente. E é É, simples. Não precisa, vamos lá, né? Não precisamos pegar toda a metodologia Kanban, toda aquela história de é, esforço, quanto que puxa, quando não puxa. Não, faz o básico. Monta uma lista de afazeres, uma lista do que você está fazendo, uma lista do que você concluiu. Começa assim, bem básico. Depois você simples. vai crescendo, entendeu? Às vezes só esse básico já vai te dar muito resultado, né? Às vezes o feito é melhor do que o perfeito. Então não adianta você querer colocar toda a metodologia, né? Colocar tudo aquilo. Às vezes a empresa, a família, igual a gente está conversando aqui, vai ter estrutura para entender tudo aquilo e fazer aquilo acontecer. Mas se você colocar lá, quais são as tarefas, por exemplo, de faxina? Tá aqui, 5 tarefas. Na segunda você vai fazer o Coloca quê? Vou lá. fazer essa, na terça é. É, Pronto. Você já exatamente. consegue ter, já consegue acompanhar. Nem Coloca. faz sentido também, né? Você colocar toda aquela a metodologia, você colocar, tipo, reuniões de Scrum, essas coisas dentro de uma coisa assim mais pessoal, até um Kanbanzinho É, mesmo. Eu tenho o meu Kanbanzinho aqui das minhas coisinhas a fazer, fazendo, feito. E assim, tá aqui do meu lado, deixei ele na parede para ficar bem visual. E assim, eu vou levando ali do jeito que dá certo para mim. eu já não sou muito a favor, assim, eu não uso muito o visual pessoalmente, eu uso os softwares, né? Então eu coloco tudo dentro do software e faço o Uhum. software trabalhar para mim, me dar os alertas quando eu falho em Quando alguma você precisa coisa. fazer. Então, mas é questão de você ir evoluindo. Você Sim. sempre tem que começar no papel. A melhor forma é você É. colocar isso no papel, gruda na parede lá e vai acompanhando. Começou a ficar mais Até antes. maduro, né? Tá Aí mais passa por conciso. ferramenta, né? Aí você passa uma ferramenta, aí tem N ferramentas, ferramentas gratuitas, ferramentas pagas e por Sim, aí vai, né? Mas você começar no papel é fundamental. também A acho. própria gestão de processos que a gente vai trabalha, a gente começa com ela no papel, não coloca ela numa ferramenta. A automação, por exemplo, de um processo é o último passo, é o nono passo da metodologia. Sim. Então, o primeiro passo é você entender como que está funcionando. Como que você faz isso? Desenhando como está hoje. Aí você vai para o papel e vai desenhar. Então, assim, uma outra dica para começar, começa com o simples. O que é o simples? O que eu tenho para fazer, quando eu vou fazer e se está feito ou não está feito. Sim. Depois você vai crescendo, vai pensando nas ramificações que isso pode ter. Se você pegar uma tarefa e ficar, mas se acontecer isso, isso muda. Se acontecer isso, aquilo acontece o quê? Se acontecer isso, e se você ficar colocando esse monte de si, você vai acabar não fazendo nada. Então, Para, né? Trava. é, né, vai lá e faz. Né, começa a É. fazer, começa a Faz com o executar que e você ter tem resultado. agora, né? É. O Cortella que fala muito isso, né? Que é o É, conterrâneo nosso aqui de Londrina, né? Ele fala muito isso, né? Eu tenho que fazer o melhor com o que eu tenho hoje, até que eu tenha condições de fazer melhor com outra coisa que eu vou ter melhor. Então, exatamente. a É que frase, a você não frase sai é do bem lugar, assim mesmo. né? Você fica esperando a perfeição, você fica esperando o momento certo, fica esperando outras coisas acontecerem e você não sai do lugar, né? Isso. Bom, para finalizar aqui, você tem alguma dica de livro para deixar para os nossos espectadores? Olha, eu gosto muito desse livro da Carol Dwecker, não sei falar sobre o nome Mindset, dela, né? do Mindset. Gosto muito daquele do Poder da Ação,
do Paulo Uhum. Vieira. E de metodologia, aí eu recomendaria as bíblias mesmo, né? O PMBOK, o CBOK, que é o de processos. Uhum. E a parte de OKR, como a gente não tem um instituto que coordena isso ainda, né, mundialmente, eu recomendo você começar do básico, que é entendendo primeiro o que é OKR, fazendo alguns cursos básicos e aplicando isso em pequenas situações para depois ir crescendo. Fechou, então. Gente, as dicas de livro eu vou colocar aqui na descrição desse episódio. E é isso. Muito obrigada, Érico, por estar aqui. Você quer falar mais alguma coisa aí para o pessoal? Mais alguma coisa a acrescentar? Não, só que, assim, não tenham medo, arrisquem, façam pequenas implementações, não se preocupem em aplicar toda a metodologia, né, pega aquilo que você acredita que vai funcionar para você ou para sua empresa e começa aplicando devagarzinho, né, numa área, num pequeno departamento, e depois, ao longo do tempo, você vai crescendo aquilo e vai incorporando as outras coisas, né, vai um degrau por vez, né, sobe um degrau, se firma nele, depois sobe no outro e vai se firmando. Aos poucos, né? Isso. É isso aí, então. Vou finalizar aqui com o nosso fechamento de sempre. Um abraço e seja ágil. Até mais, gente.